sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas, e nesse perfil eu ajudo costureiras a dominarem a modelagem de roupas femininas e a faturarem 5 mil por mês. Então, ó, o tema de hoje é como viver da costura com qualidade de vida. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, que eu tenho certeza que você vai sair dessa aula hoje com a cabeça, ó, pipocando de muita informação importante para você mudar de vez a sua realidade aí na costura. Então, ó, já pega caneta e papel aí para poder anotar, tá bom? Como viver da costura com qualidade de vida? Gente, o que é ter qualidade de vida? Primeiro, porque isso pode ser algo relativo para mim e para você. Mas eu vou falar do básico aqui, né? Qualidade de vida é você ter tempo para você, em questão de corpo, alma e espírito, para cuidar de você, para se sentir bem, ter tempo de qualidade aí com a sua família. E viver da costura é ter uma renda digna que possibilite você desfrutar desses prazeres, de estar com a sua família, de comer aquilo que você tem vontade, né? De viajar, tirar umas férias aí, no mínimo, uma vez no ano, não é isso? Poder realizar aquele sonho tanto que você tem aí, às vezes, de reformar sua casa, ou até mesmo o sonho da casa própria. Eu tenho alunas que alcançaram esse sonho com a costura. Então, isso é qualidade de vida. Para mim, coloque aí se tem algo mais aí que eu esqueci para vocês. Mas não adianta eu falar com vocês aí, viver da costura, mas não trazer também essa questão da qualidade de vida. Porque muitas vezes você sobrevive da costura. E sobreviver não é viver, né? Você não tem tempo para descansar, às vezes come em cima da máquina de costura, toma um café ali com um pão e coloca do lado e vai costurando. Não lembra nem de beber uma água, porque é tanto serviço, é gente chamando toda hora aí no seu portão, solicitando trabalho, é trabalhando de madrugada, final de semana, feriado. Nas festividades de final de ano aí, não sei quantas viveram essa realidade aí de costureiras, final de ano, ficando quase loucas de tanto serviço, porque parece que todo mundo quer uma roupa nova nesse momento, não é? E aí, cadê? O que adianta ganhar esse dinheiro e não ter qualidade de vida? Então, hoje eu quero trazer para vocês a fórmula para você viver dignamente aí com a costura, mas também tendo qualidade de vida, não é? E por que é importante você buscar isso? Você, costureira, buscar ter qualidade de vida, porque não adianta nada você ganhar o mundo, como a própria Bíblia diz, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, do que adianta ir traduzindo isso para a nossa realidade aqui da costura? Do que adianta você ganhar muito dinheiro e perder a sua saúde e perder aqueles momentos únicos aí com seus familiares, dos quais nunca mais vão se repetir? Às vezes é a formatura de um filho, não vou falar o casamento, né? Pode ser aí. O que você já perdeu aí por causa que teve que ficar na máquina costurando? Às vezes o aniversário de uma amiga, de um amigo. Às vezes você quer fazer uma visita aí no hospital de um ente querido que está doente, não sobra assim, tempo, porque é serviço em cima de serviço. E aí não adianta, gente. Existem coisas na vida da gente que não tem dinheiro que pague, porque são coisas de valor. Por que tem valor? Porque são únicas, porque não volta. Nem se você tiver todo o dinheiro do mundo, o momento que você tem de estar ali com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, desfrutando de algo que não vai se repetir, não volta. Então, nós precisamos também entender, porque isso depois nos deixa frustradas, nos deixa arrependidas, e nós, muitas vezes, não vemos uma saída, né? Mas você talvez se pergunte assim, Thalita, mas não dá para ter os dois. E aí talvez está aí na sua mente pensando assim,
que vale mais? O dinheiro ou a qualidade de vida? E aí você pensa assim, eu tenho que escolher. Ou eu vou ganhar dinheiro com a costura, me matando de trabalhar, ou eu vou ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Mas aí vem aquela ponto de interrogação aí. E você começa a pensar assim, mas como? Porque para mim ter qualidade de vida, Thalita, eu preciso do dinheiro. E é fato que o dinheiro realmente vai trazer para você uma qualidade de vida melhor, para você poder alcançar todos esses sonhos aí que eu falei aqui no início. Mas o fato é que você pode ter os dois. Sabe por quê que você pode ter os dois? Porque muitas vezes você está tendo os dois, que é falta de dinheiro, não está conseguindo fazer dinheiro com a costura, e não está tendo qualidade de vida. Você já parou para poder pensar nisso? Que você muitas vezes colocou a ideia na cabeça de que não é possível viver da costura com qualidade de vida, mas aí você nem vive da costura, você sobrevive da costura e não tem qualidade de vida. Como assim, Thalita? Você muitas vezes vive sobrecarregada de muito trabalho como costureira e não desfruta e não ganha dinheiro. E também, por causa disso, não tem qualidade de vida. Isso, gente, é algo comum, é algo rotineiro que eu escuto, sinceramente, todos os dias. Relatos de costureiras falando trabalho, 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 muito, e não vejo a cor do dinheiro no final do mês. Ou seja, não tem qualidade de vida, mesmo trabalhando muito, também não tem dinheiro. Olha só como que isso é injusto. Isso é comum, mas isso não pode ser normal. Nós não podemos nos acomodar, porque está errado. Como assim, Thalita? Eu estou plantando e eu não estou colhendo. E uma coisa nessa vida é certa, gente, a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Então, se você está trabalhando, você não está colhendo, talvez você está trabalhando de uma forma errada, né? Então, é totalmente possível você ter os dois, tá? Você ganhar dinheiro com a costura e você ter qualidade de vida. Ah, Thalita, mas talvez você pense, é fácil você ficar falando isso, né? Por quê? Você já tem, né, dinheiro, já nasceu em berço de ouro. Gente, quem sabe da minha história desde o início aqui na internet sabe que não é assim. Sabe que eu cresci vendo o meu pai trabalhar e trabalhar muito para poder, na costura, né? Meu pai é alfaiate, para poder conquistar os sonhos que ele tinha e o principal deles, o sonho da casa própria. Passei anos, eu me lembro de ter passado minha infância e boa parte da adolescência mudando, né? De uma casa para outra por morar de aluguel. E isso para o meu pai e para minha mãe era uma grande frustração. Era uma grande frustração porque ele chegava num lugar, formava aquela clientela ali naquele bairro ou naquela cidade, naquele endereço, aí daqui a pouco ou o dono do imóvel pedia a casa, ou aumentava o valor do aluguel, aí ele via que não estava dentro das condições, ia procurar uma casa mais barata, enfim, tive uma infância muito humilde, mas eu vi, gente, com esses olhos aqui, que é a terra há de comer, eu vi o meu pai conquistar tudo que ele sonhou com a costura, ainda jovem, porque o meu pai se foi jovem até. E aí, por viver e ver esse exemplo, eu falo com vocês com toda a certeza de que é possível você viver da costura e alcançar os seus sonhos tendo qualidade de vida. E eu me lembro que todos os domingos saíam, e a gente morava bem longe da igreja que eu frequento, era meia hora de caminhada para ir, meia hora de caminhada para voltar, mas meu pai fazia questão de ir, nós todos de mãos dadas, juntamente com a minha mãe, para nos levar à igreja. E eu agradeço a Deus por ter tido essa criação, porque hoje eu colho os frutos disso. Mas ele sempre priorizava esse momento. Eu lembro que meu pai acordava muito cedo para poder trabalhar, ainda escuro. Algumas vezes eu vi isso, né? Tem criança que acorda cedo, eu sempre fui dessa serelepe, né? Acordando cedo. E aí, gente, eu lembro que ele sempre tirava uma horinha ali para o cochilo depois do almoço. Era de lei.
Era de lei ele ter aquele momento ali do descanso dele. E eu me lembro também que quando chegava à tarde, antigamente as pessoas tinham o costume, principalmente aqui na minha cidade, cidade do interior, né? Colocávamos as cadeiras ali nas calçadas e sentávamos e começava todo mundo a bater papo ali, naquele momento ali, à tardezinha, por volta das 6, 7 horas da noite. E eu me lembro que o meu pai sentava, esticava as pernas numa outra cadeira e a gente ficava lá, de papo pro ar. Isso, para mim, gente, é qualidade de vida. É o exemplo de uma pessoa que trabalhou muito, mas que tinha o seu momento. Tinha um momento que ele foi muito presente na minha vida e na vida do meu irmão, e tinha os momentos dele de descanso. Então, é baseado nessa história e na minha história também que eu falo isso com vocês aqui hoje. Eu não comecei de cima, de berço de ouro. Talvez você pense assim, isso é só para quem é grande, que tem dinheiro, que paga funcionário e pode cruzar os braços e ver o funcionário trabalhar. E é aí que você se engana. E é aí que você se engana, porque o fato de você pensar que, tendo funcionários, você vai ter mais tranquilidade, muito pelo contrário. Às vezes, isso vai trazer até mais trabalho para você. Quem me acompanha viu que semana passada eu estava viajando, né? Tirei uma semaninha aí de férias com a minha família. Ficamos em uma pousada e eu tive a oportunidade de conversar com a dona daquela pousada. Nós ficamos hospedados em um dia e conversa vai, conversa vem. Meu marido falou com ela, tem um canal no YouTube, Thalita ensina costureiras a costurar, e explicou mais ou menos assim para ela, que ele não entende muito bem o que eu faço aqui na internet, não. Mas, enfim, ela ficou muito interessada e começou a me contar a história dela. Gente, talvez você pense que não consegue ganhar dinheiro com a costura e ter qualidade de vida porque você não tem dinheiro. E é aí que você se engana. Essa senhora me contou que ela ama costurar e que certa vez, quando mais jovem, por volta de 10 anos atrás, ela resolveu que iria abrir uma fábrica de camisa. Ela investiu naquela época, olha que não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro hoje, naquela época valia muito mais ainda. Ela investiu R$600 mil, tá? Isso ela me falou. Investiu R$600 mil em máquinas e em funcionários ali para poder colocar o negócio funcionando. E não durou 2 anos. E ela pediu a Deus que acabasse logo aquilo ali. Ou seja, ela tinha muito dinheiro para poder começar. E começou lá em cima, gastando tudo que tinha em algo que ela ainda não tinha testado, em algo que ela não sabia direito o caminho. E perdeu esse dinheiro, ficou traumatizada. E quando eu conversava com ela, falando um pouco do meu método, de como funciona, de como que é o meu trabalho aqui na internet, ajudando costureiras a superarem esse maior obstáculo, que é o obstáculo da modelagem e tudo, e a ganharem dinheiro com a costura, eu via que os olhos dela, gente, chegavam a brilhar. E ela falava, eu amo costurar, eu não queria estar trabalhando com isso aqui, eu amo costurar, mas eu fiquei tão traumatizada, eu gastei tanto dinheiro em algo nessa fábrica que não deu certo, que até os meus familiares, se me ouvirem falando de novo, em tentar novamente, eles me crucificam. Eu até tenho uma máquina aqui em casa, Thalita, e depois, de vez em quando eu faço umas coisas para mim, mas realmente eu cair, tipo assim, o tombo que ela teve foi muito grande e ela ficou muito traumatizada com isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês para falar que muitas vezes você pensa que eu tenho que ter muito dinheiro para poder começar. E é aí que você se engana. Você precisa ter experiência, conhecimento. Tudo que é grande, gente, um dia começou pequeno. Nada nasce grande. Então, o legal mesmo é você começar pequeno, do jeito que você pode, usando todas as suas habilidades, porque a melhor máquina que tem aí dentro do seu ateliê
de costura é você, tá? Não adianta você ter todas as máquinas mais modernas da atualidade se você não tiver o conhecimento e não saber o que é que você está fazendo, tá? E olha só, não pense que eu vou falar que você precisa de tanto para poder investir, viu? Porque não é isso que vai fazer diferença a princípio para você ganhar dinheiro com a costura e ter qualidade de vida. Eu conheço muitas pessoas com muito dinheiro, com empreendimentos enormes, inclusive confecções de roupas, mas que eu não troco a vida que tem pela vida que eles têm, porque não tem tempo para nada. Não tem vida, para falar a verdade com você. E isso não vale a pena, tá? E aí também, um outro obstáculo que eu sei que existe, eu falo porque eu convivo com isso todos os dias, e eu falo de propriedade com vocês, que é o serviço da casa. Eu precisei entender e saber separar o que é mais importante, o que vai fazer com que eu colha os frutos, que é o quê? Dinheiro. E eu entendi que é a costura, que eu não poderia dedicar toda a minha energia, toda a minha força, todo o meu vigor no serviço da casa, porque eu não sou uma profissional do lar. Isso não ia trazer dinheiro para mim poder arcar e alcançar os sonhos e objetivos que tem. Então, eu aprendi a organizar o meu dia de forma que as tarefas da casa não ocupem o primeiro lugar na minha vida. E eu sei que é difícil. Eu sei que você vai falar comigo assim: Thalita, mas eu não aguento. Eu não aguento ver a casa bagunçada. E aí eu começo a limpar. Você é a louca da limpeza? Eu conheço muitas que são a louca da limpeza. Mas, gente, você é aquela preocupada que fica o tempo todo pensando assim: mas e se chegarem? Vão falar de mim? Gente, isso é uma amiga minha que fala: quem está pagando seus boletos para falar de você é você mesma. Então, não se preocupe com o que os outros vão falar. Tem uma frase da Carol Medeiros, uma que trouxe a mentoria para a gente, dentro do projeto Costureira de Sucesso, que diz que o chão da sua casa, ela pegou isso até de um poema, que eu esqueci o nome do autor, né? Que o seu sorriso brilhe mais do que o chão da sua casa. E aí? O que está brilhando mais? O seu sorriso ou o chão da sua casa? Muitas vezes você se preocupa tanto em deixar o vidro brilhando, o chão brilhando, o porcelanato brilhando, né? A cerâmica do banheiro, tudo brilhando. Aí fica tudo brilhando e você está lá de cara fechada, cansada, sobrecarregada e preocupada, porque aquele vestido, aquela roupa que você tinha para entregar segunda-feira, você não sabe como que você vai fazer, porque você gastou seu tempo, sua energia toda nessa limpeza desenfreada aí. E eu estou falando que não é que a gente tem que deixar para lá, porque não dá, né, gente, para poder conviver e para poder trabalhar. E eu sei que não dá para trabalhar no meio de bagunça, o serviço da gente nem rende, né? Mas eu falo aqui que é necessário que haja um limite, é necessário que você escolha. E quando a gente faz uma escolha, tem os prós e tem os contras. Então, se você escolheu ser uma profissional da costura, e eu creio que sim, que é por isso que você está aqui me ouvindo hoje, né? Se você escolheu isso, é preciso que você priorize isso. As outras tarefas, elas serão o quê? Elas serão secundárias. A pessoa que vos fala aqui hoje é uma pessoa que, quando começou, hoje eu tenho alguém para me ajudar, mas quando eu comecei, gente, eu ia lavar a roupa 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Porque a primeira coisa que eu acordava era o meu trabalho, era o meu compromisso com as minhas clientes. Eu tinha uma menina, igual muitas alunas minhas, que tem filho pequeno, né? Que vinha na minha casa todos os dias, quebrava um galho e ficava brincando com minha filha, que na época a primeira, que foi a Duda, né? Hoje está com 16 anos, e ficava brincando com a Duda, distraindo, porque menino pequeno, você sabe o que é colo e tudo. Nesses intervalos, eu costurava, cortava, mandava para facção, às vezes sozinha, às vezes com costureira. Nesse intervalo, eu fui me virando.
sempre tinha uma mocinha, uma menina para poder me ajudar ali com o bebê, mas amamentei todas as minhas filhas, porque isso para mim era importante. Não deixei para lá, não, não vou dar peito, porque senão vou perder. Não, isso é algo que não vai voltar. Era sacrifício? Era muito sacrificante. Parar ali aquele trabalho para poder amamentar. Mas foi algo importantíssimo, que eu sempre dei muito valor e que passou. Elas cresceram. Não precisam mais disso. Então, tem coisa que a gente tem que ver e temperar. Então, isso para mim foi prioridade. Mas a roupa suja, a pia de vasilha, isso aí eu podia deixar para depois, porque ainda dá tempo de fazer depois. E aí, gente, era 10 horas da noite, eu ia para o tanque, para a máquina, colocar, estender roupa, passar uma vassoura na casa. Já agora as meninas maiores, botam as meninas para ajudar também. Hoje eu tenho condição financeira de pagar alguém para poder me ajudar, porque um dia eu planejei isso. Planejei o quê? Planejei crescer na costura para poder pagar alguém para fazer esse serviço para mim, para que eu pudesse me dedicar àquilo que me dá maior prazer, que é a costura, e que me dá o quê? Que me dá renda, que me dá dinheiro, porque eu preciso. Não nasci rica, tá? Não tem marido rico, então precisei o quê? Buscar independência financeira naquilo que eu sei fazer, que é a costura, naquilo que eu gosto de fazer, que é a costura. E é isso que eu ensino para vocês, porque eu não sou melhor do que ninguém. Não, eu sei. Se eu consigo, vocês também conseguem viver da costura e ter qualidade de vida, tá? Deixa eu ver que a Fátima falando aqui. Que bom, Fátima! Ai, como eu fico feliz! Como foi bom te encontrar. Minha vida como costureira mudou completamente. Gente, e essa é a minha missão. A Elisânglia, doente por limpeza. Então, vamos acabar com essa doença aí. Vamos acabar com essa doença, gente. E eu posso depois dar uma aula inteira para falar sobre isso para vocês, porque eu tenho experiência nisso, sabe? Eu tenho 3 filhas que fazem bagunça o dia todo. Se eu for me importar com isso, eu fico louca. Eu fico louca. Gente, eu fico muito feliz de ver comentários aqui, como da Fátima, que tem falado que me conheceu e que a vida dela mudou para melhor. Tem a Luzia, lá de Angola, que sempre acompanha as minhas aulas. Como eu fico feliz, né? Essa é a minha missão, gente, porque eu não concordo que costura tem que essa cultura de que costura dá dor nas costas. Você vai ficar doente nessa profissão. Essa profissão não dá dinheiro. É coitadinha. Não, gente, isso, gente, é algo que não pode existir. É algo que eu tenho como missão mudar. E quanto mais eu cutuco, vamos dizer, quanto mais eu cutuco essa caixa de marimbondo, mais vai aparecendo marimbondo, mais eu vou vendo que eu tenho costureiras aí, Brasil afora, para poder resgatar. Então, ó, qual que é a pior forma? Porque eu sei, você já concordou, tá bom, tá, dá para viver da costura, vou viver da costura. Qual que é a pior forma para você viver da costura? Não faça isso, viu? Vou lotar minha agenda. Isso mesmo. Todo mundo que aparecer aqui me solicitando trabalho, eu vou fazer. O resto que se dá. Thalita falou que eu posso deixar a casa pegar bicho. Os meninos deixam largado no meio da rua. Gente, não é isso que eu estou falando. Presta atenção. Não coloque palavras na minha boca. Não é lotando a agenda que vocês vão conseguir viver da costura com qualidade de vida. Não. Você, para ter qualidade de vida, vivendo da costura, você pode e deve selecionar os seus clientes. Como assim, Thalita? Selecionar os clientes? É aqueles que têm mais dinheiro? Não, gente. É aqueles que valorizam o seu trabalho, tá? Uma vez, gente, como vou trazer esse exemplo aqui para vocês. Chegou uma cliente para mim querendo economizar, lógico. E eu creio que deve aparecer esses clientes aí para vocês com umas calças que estavam bem usadas. E sabe a calça quando você usa, e a parte de fora, não era calça jeans, não, calça de tecido mesmo, mas é um tecido, aqui eu conheço como spam, ele enche de bolinha, então a calça estava cheia de bolinhas, calça que tinha quase 10 anos de uso, e ela chegou para mim e falou que queria aproveitar aquelas calças, não porque ela gostava muito, não, ela queria aproveitar aquelas calças e queria que eu virasse aquelas calças pelo avesso.
Isso. Olha só, para você fazer para ela poder aproveitar o avesso da calça. Para você fazer um serviço desse, vocês estão conseguindo imaginar o tamanho do trabalhão que é? Você desmanchar uma calça inteira, depois refazê-la pelo lado contrário do tecido? Pensa comigo. Você tem 2 trabalhos, o trabalho de desmanchar, o trabalho de fazê-la. Essa cliente que veio até mim, e isso é um caso só dos que eu estou contando aqui, só para exemplificar como que você seleciona os clientes de vocês, ela tinha a ideia de que ela ela tinha a intenção de fazer o quê? Uma economia. Uma economia em cima das minhas costas, né. Porque se ela queria economizar, ela queria algo barato para não gastar com uma calça nova, ela não iria pagar um valor que valesse a pena para eu ter esses 2 trabalhos, que é de desmanchar a calça e de fazer a calça. Qual que é mais vantagem? Você pegar de um cliente uma calça para fazer ou uma calça para poder desmanchar e depois refazê-la? É lógico que é uma calça para fazer. Mas esse cliente, ele não paga por esse conserto, por essa reforma completa, por esses 2 trabalhos. Ele não vê dessa forma, ele vê uma economia que ele precisa fazer. Então, se ele precisa fazer economia, para que que ele vai pagar para fazer uma calça inteira? Entenderam? Então eu trouxe essa ideia aqui, que foi um trabalho que é lógico, eu não peguei para fazer. Educadamente eu disse: "Que pena, eu não faço concertos". E é assim que eu já corto, para não ter que explicar, às vezes, o óbvio, né: "Ah, concerto eu não faço, não tem tempo", só quando é algo que a gente sabe que vai valer a pena. Então, quando eu falo que você não precisa lotar sua agenda, que você deve selecionar os seus clientes, não é fazer acepção de pessoas, olhar na cara do outro e falar assim: "Ah, esse aqui eu gostei, esse aqui eu não gostei". Não, gente, isso é até um preconceito, né. É entender a psicologia e saber o tipo de serviço que o cliente está querendo e entender se ele vai valorizar e pagar o preço, e vai pagar satisfeito pelo valor que você está cobrando ou não. E eu tenho certeza que essa cliente não pagaria, não pagaria um valor justo por esse trabalhão. Então, saiba selecionar os trabalhos de você, porque tem trabalho que muitas vezes você aceita e você pega para poder fazer, que te gasta muito tempo. E por isso você fica sobrecarregada e perde o quê? Não somente tempo e dinheiro, mas perde também o prazer, a alegria. Porque você não vê um resultado bonito naquilo ali. Muitas vezes o cliente também não vê, e aí vem para reclamar, vem para poder te pedir ajustes. Então fuja desse tipo de serviço, que você sabe que vai ser um pepino, vai ser um abacaxi para você descascar. Vocês estão me entendendo, gente? E eu falo com costureiras, né, mulheres, preste atenção, nós temos algo em nós que chama intuição feminina. E na maioria das vezes, essa intuição feminina, ela tá certa. Tem ou não tem? Então, às vezes, você sente que aquele negócio, aquela encomenda, aquele serviço que aquele cliente está te encomendando, é algo assim que, poxa, eu tô sentindo que esse negócio não vai ser legal. Então, não perca o seu sono, não perca a sua paz por causa de um serviço desse. Não perca a sua qualidade de vida. Saiba selecionar os trabalhos, viu? Os tipos de trabalhos que você vai fazer e esquece esse negócio de lotar a agenda. É antes você ter pouco trabalho, poucos clientes, mas que te valorizem, que te paguem à altura, do que você ter muitos clientes toda hora entrando e saindo e você não vê a cor do dinheiro no final do mês, tá? Outra coisa que você também é a pior forma de se começar, eu dei até um exemplo disso, de uma colega que eu conheci semana passada, é você ir logo investindo pesado em máquinas de costura. Ah, para mim viver da costura eu tenho que ter um monte de máquina aqui, uma para cada coisa, máquina industrial, da mais alta qualidade, faz financiamento, ciente de dívida, depois não trabalha nada e fica com esses boletos para poder pagar. Infelizmente a realidade é essa. Então não caia nessa, gente. Não caia nessa. Essa não é a melhor forma para você começar, porque você não testou o mercado ainda. Às vezes você compra uma máquina que você nem sabe usá-la, tá? E aí você fica frustrada, como esse exemplo que dei aqui.
fica frustrada, traumatizada, porque investiu e não recebeu o retorno depois, e começa a falar da costura, tá? Não é comprando máquina, contratando vários funcionários, que você vai ganhar dinheiro com a costura e ter qualidade de vida. Isso é importante? Sim, mas existe um momento certo para isso, não para você que está querendo começar agora. Por quê? Eu falo que para se contratar funcionário, você tem que entender o que você está fazendo. Porque não tem como você delegar a função em cima de algo que você não sabe como se faz. Principalmente interior. Eu falo isso de experiência própria, porque moro numa cidade pequena, onde existem pouquíssimos profissionais em todas as áreas e principalmente a costura. E toda vez que eu contrato alguém para poder trabalhar para mim, primeiramente eu tenho que ensinar. Eu tenho que entender de tudo, desde a modelagem, que é o principal, né, até a costura, até colocar uma linha na máquina. E foi justamente percebendo essa minha facilidade, desenvolvendo isso ao longo dos anos aí, dos 20 anos que eu tenho na costura, que eu pensei assim: "Poxa vida, eu tenho facilidade para poder ensinar esse negócio". Eu já ensinei tanta gente aqui, eu já tive tantas, funcionárias que eram domésticas, que eram, babás, e que aprenderam aqui comigo, hoje tem o ateliê delas e trabalharam comigo, sabe. E isso me deixa muito orgulhosa, isso me deixa muito feliz. Então, se eu não soubesse, o que que eu estava fazendo, se eu não soubesse trabalhar, de nada adiantaria eu contratar funcionário, porque seria um cego, uma cega guiando outra cega, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Então, não comece por aí, viu. Outra coisa também, é você querer investir em algo que não conhece, tá. "Ah, agora, biquíni, eu fui ali na loja, um biquíni está custando R$ 250", e pasmem, tá mais ou menos isso, viu. Eu vou fazer biquíni para vender. Porque eu vou ficar rica de tanto vender biquíni, olha só, um pedacinho de pano daquele custando R$ 250. Gente, não caia nessa. Você talvez sua área seja tecido plano, talvez você nunca trabalhou com malha, você não tem facilidade com a galoneira, porque para ter um acabamento industrial, o biquíni precisa de uma galoneira, e aí é só porque está todo mundo querendo, só porque está usando, só porque está muito caro, você fala assim: "Vou investir pesado, vou comprar uns 200 metros de tecido aqui e vou fazer só biquíni para vender. Ah, e agora eu vou ganhar dinheiro". Não invista em algo que você não conhece. Procure conhecimento. Primeiro, procure se aprofundar no assunto, naquela área específica, tá? Para você poder começar. Então, estude antes quais que são as suas metas, os seus objetivos, em que área você deseja atuar na costura, que você tem o domínio, e comece. Comece a voar, comece a decolar, porque isso é totalmente possível, tá? Então eu falei aqui sobre a pior forma de você começar aí a viver da costura. Mas é lógico, quero dar para vocês quais são as melhores formas para você começar isso e mudar de vez a sua realidade aí da costura. Por onde você pode começar? E a primeira delas é você definir um nicho, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Aí você me pergunta aqui: "Que é isso, Thalita?". Definir um nicho. Definir uma área específica que você deseja atuar. Gente, a costura, ela é muito abrangente. Nossa, uma mulher e uma máquina de costura, eu falo, é uma máquina de se fazer dinheiro, porque tudo que você pegar para fazer vai ter campo. Se você quiser fazer cama, mesa e banho, tem. Se você quiser fazer só kit para cozinha, tem. Se você quiser trabalhar só com enxoval de bebê, tem. Se você quiser trabalhar só com roupa de criança, tem. Se você quiser trabalhar com concertos, e eu não recomendo, mas tem também. É, afinal, eu abomino concertos. Se você quiser trabalhar só com moda festa, tem também. Se você quiser trabalhar só com moda casual, que é o que eu trabalho hoje, moda feminina, tem. Se você quiser trabalhar só com camisa, tem. Moda fitness, tem. Moda praia, tem. Olha só, enchi uma mão e ainda tem mais outros nichos que eu posso falar aqui com você. Enchi uma mão aqui, ó, com 10 nichos. Então, a primeira coisa que você tem para se fazer para viver da costura com qualidade de vida é definir um nicho.
porque senão você não vira referência naquela área, e sempre acontece das pessoas, quando você faz um pouco de tudo, né, dá tiro para tudo quanto é lado, lota sua agenda aí de concerto e ao mesmo tempo faz sob medida, e ao mesmo tempo faz um vestido de festa, e ao mesmo tempo chega um senhor lá com uma causa social para você fazer, você vai pegar e fazer também, toda hora você está quebrando a cabeça com uma coisa diferente, você não pega prática naquilo e fica sempre como aquela quebra-galho, sem ser reconhecida em uma área específica. Para crescer, ganhar dinheiro e ter qualidade de vida, é importante você definir um nicho e partir para o ataque. E ó, seguir o seu caminho, procurando ser a melhor naquela área. Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo aí para você começar a viver da costura e ter qualidade de vida. Outra coisa que eu quero falar com vocês: invista primeiramente em você. Isso mesmo. Como assim, Thalita? Investir em mim. Invista em conhecimento, gente, e não em máquinas. Aqui aconteceu comigo, logo quando eu comecei aqui na internet, confesso para vocês, gente, eu não sabia nada de tecnologia, nem de gravar, nem de tirar foto, nem de fazer edição de vídeo. Tive que aprender um monte de coisas. Mas a primeira coisa que eu fiz, coloquei na cabeça, é que eu precisava de uma câmera muito boa. Pronto, logo de cara, para fazer minhas aulas, para gravar o meu curso, comprei uma câmera. Poderia até ter feito no celular, mas eu quis comprar uma câmera profissional para poder iniciar. Ok, e foi muito bom esse investimento que fiz, porque realmente trouxe qualidade para o curso. Mas teve um momento, não sei o que aconteceu, alguém mexeu, o menino mexeu, até eu mesmo, né? Posso ter mexido nesse aparelho, e que estava tão escuro, os vídeos estavam ficando escuros, gente. E por mais que eu colocasse iluminação no ambiente, o vídeo continuava escuro. E eu falei, nossa, essa câmera deve já estar estragando. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou ter que colocar mais iluminação aqui, está muito escuro. Gente, chegou um rapaz aqui, amigo da minha filha, que é fotógrafo, e eu mostrei para ele a câmera. Ele mexeu para um lado, para o outro, em alguns botões, e falou assim: ah, o ISO está assim, está assado, e me mostrou onde que eu tinha que mexer nos botõezinhos ali da câmera para poder melhorar a imagem, porque estava totalmente escura. Questão de segundos ele fez isso, porque ele conhecia da ferramenta. Então, eu trago essa analogia aqui para vocês, essa história que aconteceu comigo, justamente para exemplificar. Porque qual que seria a ideia principal para mim, no momento? Era estudar sobre o assunto, sobre gravação, sobre filmagem, sobre fotografia, sobre funcionamento da câmera, com um profissional, com alguém que entenda melhor, porque eu precisava ser rápida, não dava para ir para a faculdade para poder fazer isso, precisava de alguém que entendesse que foi o caso dele. Aí eu fui buscar conhecimento com ele e tudo, para depois investir na ferramenta. Então é por isso que eu falo, invista primeiro em você, invista no seu conhecimento. Eu conheço costureiras, recebo alunas que estão há 20 anos na costura, gente, e não sabe modelagem, e depende sempre de ficar procurando vídeo, molde na internet, todo dia eu recebo pedidos assim: Thalita, você faz esse molde aqui para mim? Por quanto? Vende molde tal, vende molde assim, vende molde assado? Eu recebo muito essas propostas e eu não entro nessa área porque, na verdade, eu sei que isso não resolve o problema das costureiras, porque hoje eu posso te vender um molde, você pode comprar um molde dessa blusa aqui que eu estou usando, vamos dizer assim, mas e amanhã tem outro modelo para você fazer? E você nunca alcança essa independência de fazer qualquer modelagem. E eu tenho o maior prazer de ouvir de algumas alunas minhas: Thalita, estou viciada no molde, eu não faço nada sem molde. Thalita, realmente é o que você falava. Eu agora sou independente, eu não fico procurando molde em lugar nenhum. Chega cliente e quer que eu faça aquela roupa, eu já vou direto para o papel ali, traço o molde e fica bom. Isso é bom demais, é libertador. Eu ouço isso hoje, mas precisou-se 20 anos aí de sofrimento para poder acordar, para poder investir. Então, quanto tempo você não faz um curso na sua área? Quanto tempo você não faz uma especialização? Hein? Então, invista primeiro em você e você vai
Com certeza, parar de ficar quebrando cabeça ali, tentando desvendar algo, os mistérios e perdendo maior tempão, procurando vários vídeos no YouTube que às vezes tem um ensinamento que não é tudo, né, é pequeno. Eu falo que eu mesmo tenho muitos vídeos no YouTube, que ensina muitas coisas e ajuda muita gente. Mas o que que acontece? É como um quebra-cabeça que está solto por aí. E quando você se compromete com o método, o conhecimento ele está agrupado. O quebra-cabeça ele está montado com princípio, meio e fim. Aí você não precisa ficar perdendo tempo procurando uma coisa aqui e outra acolá, tá? Então invista primeiro em você. Outra coisa que eu quero te falar, para você viver da costura e ter qualidade de vida, é aprender a dizer não. Isso mesmo, gente. Nós, mulheres principalmente, temos medo de magoar as pessoas, a gente fica, né, com aquele receio de fulano não vai gostar, ele vai ficar chateado, mas vale muito mais o desconforto de um não, o desconforto momentâneo de dizer um não, do que o desconforto eterno de dizer o sim. O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você fala sim, sem querendo dizer não, e aquele compromisso que você assume vai ficar latejando na sua cabeça durante semanas. Muitas vezes te tirando o sono. E o que que você perde então? Perde sua qualidade de vida, porque você não estava com condições de aceitar aquela proposta de trabalho, de aceitar aquela encomenda, mas aí por medo de magoar, por medo de deixar a pessoa chateada, você disse sim. E aí, como que fica depois? Você é obrigada a cumprir, e passa noites e feriados, e e por aí vai. E perde a sua paz, e perde a sua qualidade de vida. Então, aprenda a dizer não, isso bate muito com o que eu falei anteriormente, né, a selecionar os trabalhos que vão fazer com que você trabalhe feliz e tenha lucro, e tenha produtividade. Como você vai viver da costura tendo qualidade de vida? Então eu falei algo aqui para vocês, que é definindo um nicho, não queira fazer, eh tudo que aparecer pela frente, tá? Investindo primeiramente em você, que é buscando conhecimento, aprendendo a dizer não, tá? Não para aquilo que não lhe agrada, não para aquilo que fere os seus princípios, não para serviços que você sabe que vai valer a pena. Inclusive, li aqui agora de uma seguidora que trocava fundo de calcinha rasgado de cliente. Pensa, gente, vale a pena isso? Enfim, sem palavras, deixo a resposta aí com vocês. E agora, eu quero falar com vocês algo que vocês vão incluir no dia de vocês, para vocês viverem da costura e ter qualidade de vida, que é 3 vezes de vitória. Que é isso, Thalita? 3 vezes de vitória. Vocês vão fazer 3 atividades no seu dia, tá? Faça chuva ou faça sol. Estão anotando isso aí, gente? 3 atividades no seu dia que vão contribuir para o seu conhecimento, para a sua saúde, tanto física quanto espiritual. Qual atividade que você faz que contribui para o seu conhecimento, para a sua saúde física e para a sua saúde espiritual? Quanto tempo você não para poder fazer uma caminhada? Eu não vou nem falar ir para academia não, porque se você não faz uma caminhada, talvez ir para academia vai ser algo muito difícil para você, né. Quanto tempo, hein? Isso é uma atividade que contribui para a sua saúde física. Gente, e isso é fato. Eu tenho o exemplo aqui para vocês, final do ano, as 2 últimas semanas foram, assim, o último mês, né, vou falar, o mês de dezembro foi muito intenso de trabalho aqui para mim. E eu não estava fazendo exercício físico nenhum, fiquei esse mês parado. Comecei a sentir dores, fortes dores nos pés, nas costas, nas pernas. Antes do ano terminar, eu falei: "Não vou esperar janeiro não". Última semana de, dezembro, eu já voltei para academia e fui fazer lá meus treinozinho.
as dores praticamente sumiram nessa última semana. Então, isso me mostra o quê? Que é extremamente necessário para a minha saúde física que eu faça exercícios. E isso não é só para mim, é para você também. A ciência comprova isso. Eu não preciso ficar aqui te falando do quanto é importante você fazer exercícios físicos, porque eu creio que você sabe que é, mas você não arruma tempo para isso. E é hora de você colocar essa atividade. Eu não sei qual tipo de atividade física que você gosta, que você consegue fazer, quanto tempo você consegue fazer, mas se não for 1 hora, mas que seja meia hora, gente. Se não for, meia hora, mas que seja 20 minutinhos. Coloque isso na sua pauta diária. Esse é o primeiro V de vitória. Isso para contribuir com a sua saúde física, tá? Muitas vezes não sobra tempo para você nem beber água. E eu mostro aqui para vocês, eu ando com a garrafinha de água, porque a gente senta na máquina e esquece da vida. A gente gosta tanto, né? Eu falo, eu gosto tanto de costurar, que eu sento na máquina e esqueço da vida. Se tiver panela no fogo, queima. Se tiver gente chamando, eu falo, espera aí, e esqueço que a pessoa está chamando. É assim, eu sou a esquecida da casa, mas é porque eu mergulho muito, se eu estiver fazendo um molde, então, aí que eu esqueço da vida, que para mim é algo que me dá prazer, que me faz esquecer de todo o resto. E aí a gente esquece da gente também. Então, tenha do seu lado aí, para a sua saúde física, uma garrafinha de água. Coloque como meta. Eu tenho a minha de 1 litro. Então, eu tenho obrigação de tomar aquele 1 litro de manhã, encher na hora do almoço e tomar 1 litro à tarde. Às vezes eu olho, está dando 11 horas, eu olho para a garrafinha, ela está quase cheia. Eu falo, não, isso não pode. Aí eu pego a garrafinha e tomo tudo ali de uma vez. Porque eu tenho que cumprir com essa meta. Isso faz com que eu me sinta, bom, mais um V de vitória. Atividades que vão contribuir para o seu conhecimento. Não fica parado no tempo, não, não importa a idade que você tenha. Faça alguma atividade que vá fazer você crescer intelectualmente. Leia um livro, faça cursos, principalmente na sua área da costura. Tire ali, meia hora do seu dia e se alimente com esse aprendizado. Nem que seja, eu tenho alunas e seguidoras que às vezes falam assim: "Thalita, eu estou aqui costurando e estou te escutando". Não é a melhor forma, não, mas que seja pelo menos assim, tenha esse hábito, porque o conhecimento, ele expande a nossa mente. Às vezes você pensa assim: "Ah, eu já passei da idade, não aprendo nada não". É lógico que nós não vamos aprender com a mesma facilidade de uma criança, que está com a mente ali, ó, limpa, vazia, para poder receber tudo. Mas é totalmente possível em qualquer idade aprender qualquer coisa. E a própria ciência, existe até um estudo científico sobre isso, esqueci o nome do cientista, ah, Vanderbilt, esqueci. Mas existe um estudo científico que fala sobre isso, que quando você se dispõe a aprender algo novo, a sua mente, ela é como se ela expandisse, é como se ela crescesse de tamanho ali, para poder receber aquele novo conhecimento, e isso renova a sua mente, sabe? Então, coloque atividades no seu dia para te trazer conhecimento, para contribuir com a sua saúde física e, por fim, para contribuir atividades que contribuam também com a sua vida espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Gente, quanto tempo você não para, seja qual for a sua fé, mas quanto tempo você não dá uma pausa aí para poder meditar, para poder falar com Deus? Às vezes você fala para todo mundo, mas não fala com o sagrado, não se conecta com o sagrado, com aquele que te criou, que te formou. E até os animais, a Bíblia fala, né, que até os animais louvam a Deus. E quanto tempo tem que você não para poder agradecer? Sabe que a gratidão também faz bem para a saúde? Sabe? Não só para a sua saúde espiritual, para a sua saúde física.
Um coração grato é um coração saudável. Então eu não sei a primeira coisa que você faz no momento que você acorda, mas priorize isso, porque às vezes você acordou mais cedo que todo mundo, é o hábito que eu tenho aqui, tá. Não precisa fazer igual eu, porque às vezes é à noite, todo mundo saiu, às vezes é à noite que você tem esse momento a sós. Você e Deus, ou seja lá qual for a sua fé. Não sei. Mas não importa qual seja o horário, mas tenha no seu dia essas 3 pautas aí. Atividades que contribuam com o seu corpo, com sua alma e com o seu conhecimento, tá? Fazendo isso, gente, fazendo isso, vocês estarão ganhando dinheiro com a costura e com qualidade de vida. Viu? Como eu falei com vocês aqui, a gente não vou falar de dinheiro, não vou falar de investimento, de quanto de dinheiro que você precisa para poder investir, para poder começar a ganhar dinheiro. O que eu falo com vocês aqui é algo que eu vivo. Começa com aquilo que você tem. Levanta a cabeça, erga. Use os dons e os talentos que você tem para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Arregaça as mangas, trabalha e colha os frutos do seu trabalho. Trabalha com a cabeça, viu? Vamos trabalhar com a cabeça, vamos ser inteligente, usar a inteligência que eu sei que você tem. Porque eu falo que costureira é uma classe inteligente, porque aquilo que a gente faz, gente, não é fácil, não. É trabalho de engenharia, é trabalho de engenheiro, viu? Então se valorize e comece agora mesmo a pensar: o que eu preciso fazer para poder melhorar, para poder viver da costura, parar de reclamar e buscar ter qualidade de vida. Quais são esses vezes de vitória aí que eu estou deixando, estou falhando todo dia? Às vezes é os 3, estou fazendo nada disso que eu falei. E aí começa a marcar. Se for difícil, coloca no caderninho, tá? Coloca no caderninho aí, ó, um papel na parede, que aí você vai estar visualizando todo dia quais são os 3 vezes de vitória, quais são essas 3 atividades que eu tenho que fazer todo dia para alimentar a minha mente, para alimentar o meu corpo e para alimentar o meu espírito. Isso vai trazer um ganho para você lá na frente. Talvez você pense assim: "Ah, Thalita, mas isso não vai me dar dinheiro não", mas o que que adianta? Se você tiver dinheiro e não alcançar essa saúde plena aí, de corpo, alma e espírito. Não adianta nada. Um beijão, foi muito bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.